Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Vai dar tudo certo. Tudo certo vai dar certo. Bom, vamos lá. Como obter revelação? Como é que eu consigo detectar a voz de Deus no meu coração? Como eu consigo saber que é o Senhor falando comigo? Em que momento eu consigo ter esse discernimento? Isso, na vida do crente, na vida do cristão, ela realmente é um divisor de águas, tá? Isso não se aprende na parte só teórica, é muito mais na prática, é muito mais no nosso dia a dia, na nossa disposição de ouvir ao Senhor. Vocês chegaram a ler essa matéria? Teve alguma dificuldade, algo que vocês querem compartilhar no início? Não tem nenhuma dúvida? Não, eu iniciei a leitura, pastor, mas está tão corrido na escola que eu não estou conseguindo estudar antes. Sem problema. Vocês estão aí vendo direito? O slide está bom para vocês aí? Não está aparecendo. Não estou vendo o slide. Não está vendo o slide? Não. Espera aí, um pouquinho só. Agora está? Agora sim. Sim, está vendo o slide agora, né? Sim. Agora também o slide está bem visível agora? Agora sumiu. Então tá. Então deixa. Não apareceu o slide? Não. Apareceu, mas some. Tá tudo bem. Vamos assim aqui então. Agora dá para ver bem, né? Agora Tá, como obter revelação? A principal questão, né, para se obter revelação é tratar com o coração. Deus fala ao nosso coração. Isso é prático, é o Espírito Santo que habita dentro de mim e ele me dá a direção. Tendo, como nós já vimos há um tempo atrás, a paz como nosso árbitro. Deus fala no meu coração, trazendo paz ou trazendo inquietação. Esse é um dos sinais mais básicos, mais simples que eu consigo detectar quando eu tenho revelação, direção de Deus ou não. É possível vocês abrirem, quem tem a facilidade aí com a Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Aqui nós vamos ver a questão da luz. É no coração que a luz de Deus ela resplandece e me dá garantia de que é o Senhor falando comigo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Quem achou, leia, por favor. Posso ler? Pode. 2 Coríntios 4. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha aqui, é isso. Ótimo, obrigado, Enzo. Paulo está falando. Das trevas brilhará a luz. A palavra de Deus é como um farol, é um farolete, uma lanterna que joga a luz aonde não tem entendimento, onde não tem clareza das coisas. Se tem algo básico, Deus não tem o menor interesse, Ele não quer que nenhum filho ou filha dele ande em confusão, em falta de entendimento. Deus quer que cada um de nós tenha clareza das coisas, principalmente daquilo que me diz respeito no meu dia a dia. Nós estamos falando aqui de revelação no nosso dia a dia. É da vontade do Senhor que eu tenha clareza, que eu não ande em dúvida, que eu não fique puxa, será que Deus quer falar comigo? Será que eu estou tendo a revelação de Deus? Ou é da minha cabeça? Deus não tem esse interesse em que eu ande em confusão. E Ele está falando assim, olha, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, na pessoa de Cristo. Se o nosso coração estiver com problemas, nós não perceberemos a luz. Então é necessário que eu trabalhe o meu coração, que eu mantenha o meu coração quebrantado, alinhado,
consagrado ao Senhor, não um coração em dubiedade de espírito, em dubiedade de mente, em dubiedade de fé, em dubiedade de convencimento. Eu preciso definir, é Deus que me guia, é o Senhor que me orienta, é a palavra de Deus que é a fonte de toda informação que eu preciso para a minha vida espiritual e também aqui na terra. Então eu defino isso, eu tenho esse entendimento, já resolvo as coisas mais principais da minha vida. E aqui vamos falar, um coração consagrado a Deus. Nós lemos aqui em Juízes, não vamos precisar ler, tá? Mas em Juízes, deixa eu só ver quem está querendo entrar aqui. A Renata. Seja bem-vinda, Renata. Boa noite. Boa noite. Em Juízes 16, 20 e 21, Sansão, vocês já ouviram falar da história de Sansão? Sim. Ele foi derrotado pelos filisteus e isso causou a ele cegueira física, cegueira dos olhos. Mas é interessante que antes dos filisteus capturarem ele e furar os olhos dele, Sansão, ele tinha uma vida que era consagrada ao Senhor desde o ventre da mãe dele, desde o nascimento. Sansão, ele foi prometido para a mãe dele. Ele foi gerado em uma situação em que Israel carecia de uma liderança forte para libertar Israel das ofensivas dos filisteus. Sansão, ele cresce preparado mesmo. Ele foi separado para o uso de Deus, ele foi separado para ser usado por Deus. Só que ele brincou com essa consagração. Ele era nazireu, então uma das características era não cortar o cabelo, não tomar bebida forte, não tocar em nada morto, ele não podia tocar em cadáver de nada, nem de animal, nem de ser humano. Só que Salomão, ele ignorou todo esse cuidado que os pais dele tiveram e que Deus teve com ele, justamente para prepará-lo para uma hora muito importante em Israel. Ele não se importou em ter um coração consagrado. Então, por exemplo, ele queria comer mel, ele encontrou mel na boca de um leão morto. Ele foi lá e pegou o mel da boca do leão, tocou em cadáver. Ele brincou com as coisas de Deus. É mais lógico que ele vivia numa época de lei, de legalidade. Mas para a nossa vida hoje, que a gente vive na graça, da mesma forma, eu também não posso brincar com as coisas concernentes a Deus. Eu não posso brincar com a minha vida espiritual, porque eu simplesmente quebro no meu coração algo que é mais precioso, que é a minha consagração ao Senhor, o meu relacionamento com o Senhor. Sabe, levar a vida espiritual como se fosse algo indiferente, sem a devida importância. Você não dá a devida importância para as coisas que são relacionadas ao Espírito Santo, uma vida de oração, uma leitura bíblica, o que sai da minha boca, o que eu coloco diante dos meus olhos, o que eu coloco diante dos meus ouvidos. É eu não levar a sério a minha vida com Deus. Faz sentido para vocês? Sim. Aí se eu ocupo a minha mente, se eu ocupo os meus ouvidos, se eu ocupo os meus olhos, se eu ocupo a minha língua, com tudo aquilo que é do mundo, com tudo aquilo que desagrada a Deus, que não preenche o meu coração de forma que edifica, se eu me contamino com as coisas do mundo, dificilmente eu vou ter sensibilidade espiritual para ouvir Deus falar comigo. Eu estou tão cheio do mundo, eu estou tão ocupado com as coisas do mundo, eu absorvo tanto que é do mundo, que na realidade, quando Deus vai falar comigo, eu simplesmente não ouço. Porque uma coisa é você ter a vida consagrada ao Senhor, e outra coisa é você simplesmente levar a uma vida desorganizada, desregrada. Você faz tudo que dá na tua mente. Paulo fala, tudo eu posso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisas que eu faço, falo, ouço ou vejo, que simplesmente me desconecta com aquele ambiente de intimidade com o Senhor. E Sansão, ele viveu essa situação. Ele tinha, como tem aqui no slide, né, ele era nazireu, consagrado ao Senhor,
E o sinal da sua consagração era o seu cabelo, era um sinal físico. Só que aí ele se envolve com Dalila, e Dalila era uma prostituta. Ele, para desagrado dos pais, ele começa a se envolver com ela, ele deixa de julgar Israel, ele era juiz de Israel, ele deixa de cuidar das coisas do povo de Deus para satisfazer os prazeres carnais dele. Tem algumas pessoas que dizem: Sansão trocou a eternidade por uma noite de prazer. E Dalila ficou tão no pé dele que ele acabou cedendo às paixões da carne. Dalila falou: olha, conta para mim qual é o teu segredo, o que é que te faz tão forte? E o que fazia forte em Sansão era a vida consagrada ao Senhor. E o cabelo era um sinal dessa consagração. E interessante que quando Sansão revela isso para Dalila, Dalila seduz ele, embriaga ele, ele dorme profundamente. Os filisteus entram no sorrateiro, cortam o cabelo dele e ele perde a força, mas não porque a força estava no cabelo. A força estava na vida consagrada ao Senhor, mas a forma como ele age de uma forma tão indiferente, desrespeitosa, não havia temor na vida dele, a presença do Senhor vai embora da vida dele. E indo embora a presença do Senhor, ele se torna uma pessoa normal. Assim é todo crente hoje. O que nos faz brilhar nesse mundo, o que nos faz chamar a atenção no mundo, é a presença de Deus na nossa vida. E quando eu começo a tratar essa presença com algo como coisa indiferente, como eu vou apostando até ver aonde vai essa presença de Deus na minha vida, a hora que ela se vai, a hora que a glória desaparece da nossa vida, não estou falando de salvação, eu estou falando de você viver o reino de Deus aqui na terra, aquilo que chamava atenção acaba desaparecendo e nós nos tornamos pessoas comuns, nós nos tornamos pessoas com absolutamente nada relevante nessa sociedade. E Sansão foi assim. Ele se tornou um escravo, furaram os olhos dele. E algo só interessante antes de a gente voltar para a aula, algo que me chama muito minha atenção. Se você ler o livro de Juízes, que conta o relato de Sansão, diz que aí Sansão foi levado ao templo lá do deus dos filisteus, e ele pede para ser colocado onde tenha 2 colunas, as colunas principais que sustentavam todo aquele prédio. E ele pede a Deus que Deus o perdoe e que restaure a força dele para que ele cumprisse o chamado, pelo menos pela última vez da vida dele. E aí diz que ele começa a empurrar aquelas 2 colunas, elas caem e desaba todo aquele teto naquele auditório que estava lotado de filisteu. E é interessante que a Bíblia ela trata o pecado, ela não passa pano na vida de ninguém, mas ela diz que Sansão matou mais filisteus na sua morte do que enquanto ele estava em vida. Traduzindo, né? Sansão foi mais útil morrendo do que continuando vivo, porque em vida ele só trazia desgosto e desrespeito ao nome do Senhor. Ele se tornou útil com a morte dele. Isso é algo sério na vida do crente que não leva a vida consagrada ao Senhor de forma séria. Isso, Deus nos chama para reinarmos em vida. Deus nos coloca como cabeça, aonde Ele nos leva, com o único objetivo, que o reino dele seja estabelecido. Mas para isso é necessário que eu tenha uma vida consagrada ao Senhor. E aí eu vou ser direcionado pelo Senhor, guiado pelo Senhor, porque o Senhor tem o maior interesse em usar cada um de nós como instrumentos nessa sociedade. Instrumento para manifestar graça, para manifestar a presença dEle, mas é necessário que eu tenha um coração quebrantado, um coração contrito, o qual o Senhor não rejeita. Faz sentido para vocês até aqui? Sim. Tem alguma dúvida? Não. Segundo ponto, como obter revelação? Primeiro é ter um coração consagrado. O segundo ponto é ter um coração ensinável. Isso é fundamental. É quando eu entendo que eu tenho algo a aprender. Eu não sei tudo. Eu não posso saber de tudo ou achar que eu sei de tudo. Com relação ao ensino, há 2 tipos de erro entre os filhos de Deus. Aqueles que possuem o complexo de Adão, está aqui na apostila, na página 23. Na página 23 mesmo, aqui, um coração ensinável, no ponto B.
aqueles que possuem o complexo de Adão, que eles julgam que não precisam aprender com ninguém. Isso é muito sério. As pessoas não tem, sabe aquele coração que você se abre? Deixa eu ver o que Deus vai falar comigo hoje. Mas o que essa pessoa tem para me falar talvez não seja tão importante. Não. Desarme-se. Eu preciso me desarmar. E é como se fosse Adão. Adão, ele por mais que Deus falou com ele não quis aprender com Deus. Ele precisou dar ouvido a um animal que foi colocado ali no jardim só para levar confusão, do que obedecer uma ordem muito clara de Deus. Quando eu penso que eu não tenho nada para aprender, entra o orgulho, e o orgulho bloqueia a revelação de Deus. Quantas vezes o Senhor já me ensinou em situações assim que a primeiro momento eu falava, não vou aprender nada com isso. Talvez uma pregação que eu falava, uau, essa pessoa aí, ela não está conseguindo nem ler uma Bíblia direito, o que ela vai me ensinar? E ali Deus fala e fala de forma poderosa, porque muitas vezes nós confundimos o mensageiro com a mensagem. Embora o mensageiro seja importante, a mensagem é a que muda a vida de uma pessoa. Então, ter um coração ensinável, ela é fundamental para que eu tenha e receba essa revelação que Deus quer falar comigo. Há também aqueles que julgam que já sabem de tudo, que nada podem acrescentar na vida deles. Não precisam aprender com ninguém, ou até mesmo buscar revelação. Tem pessoas que simplesmente não buscam revelação por achar que não precisam de revelação, porque o que eles já têm já é suficiente para viver uma vida aqui na terra. Isso não é verdade. Deus quer me ensinar, e Ele pode me ensinar todos os dias. Todos os dias. Prova disso foi esse jejum aí, a noiva. Cada live, antes de eu entrar na live, eu pensava em compartilhar algo, mas enquanto eu estava comentando ali na live, Deus tocava no meu coração num direcionamento específico naquela hora. Eu falava, olha só, se nós fechássemos o nosso coração e não achássemos que eu vou transmitir aquilo que eu sei. Não, eu preciso transmitir aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Então, assim, ter um coração ensinável é fundamental para eu obter revelação. Deus resiste tanto àquela pessoa que acha que não... que Deus tem que começar do zero para explicar tudo bonitinho para ele, porque ele é superior demais, ou aquela pessoa que não tem necessidade de aprender nada com ninguém. Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Isso é fundamental. A primeira pessoa, o primeiro ponto de alguém obter revelação, é a pessoa entender, eu tenho o que aprender. Eu tenho o que aprender. Em Apocalipse 3,18, o Senhor aconselha a igreja de Laodiceia a comprar colírio para que possa ver. Esse é algo no espírito, esse ver é algo no espírito. Esse colírio, ele fala de limpar os olhos e trazer clareza, de remover tudo aquilo que obstrui, tudo aquilo que torna obscuro o entendimento. E esse colírio é nada mais é do que o Espírito Santo falar no nosso coração, dele trazer entendimento, para que você pegue o mesmo versículo que você leu ontem, antes de ontem e na semana passada, e Deus traz uma revelação para você, Deus fala ao teu coração, algo novo que salta aos teus olhos, que nós vamos ver na próxima aula aqui depois do intervalo, que é o Logos e o Rema, a palavra revelada e a palavra escrita. E isso tudo funciona a partir de um coração consagrado e um coração ensinável. Um coração ensinável não é aquele que joga fora o que Deus já colocou no coração dele, mas é que ele sabe organizar e fala, bom, isso daqui me é útil, essa revelação, isso vai me trazer clareza para esse ponto da minha vida, eu não preciso jogar fora todas aquelas coisas úteis que eu já aprendi até hoje, mas ele vai aprendendo a organizar e deixar tudo aquilo bem separado e tendo entendimento das coisas. O terceiro aqui, a gente continua falando um pouco de Sansão. Sansão ficou cego por causa da falta de consagração. Os laodicenses, da Apocalipse 3,16, ficaram cegos por causa de um coração soberbo, que julga saber todas as coisas. Eu não devo buscar aprender sozinho aquilo que o meu irmão pode me ensinar.
existe algo que bem interessante. Pessoas têm algo para compartilhar comigo. Podem passar por situações diferentes que a minha, mas sempre o meu irmão tem algo para me ensinar. Sempre, 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 sempre. Então, assim, o poder de eu sentar com alguém e conversar sobre a palavra de Deus, orar sobre algo específico, pedir para que o irmão ore comigo por algo específico, crer que Deus pode usar o irmão para trazer uma direção a mim, que não necessariamente Deus vai falar só ou exclusivamente comigo. Eu ter essa sensibilidade de entender que eu não sou uma fonte de conhecimento, ou se Deus quer falar comigo, Ele que venha até mim e me procure e fale explicitamente, especificamente comigo. Se Deus quer usar uma pessoa, se Deus quer usar uma situação, um coração ensinável, ele está atento, ele está preparado para observar aquilo que Deus está falando e detectar. É Deus falando comigo. Vocês já tiveram essa impressão de vocês estarem vivendo uma situação e vocês talvez não entenderem de imediato, mas daí você a pessoa começa a desenrolar a conversa com você e você fala, é Deus falando comigo, é a respeito daquela oração que eu estive fazendo ao Senhor de manhã. Já teve essa situação? Alguém já teve essa situação em algum momento? Sim, né? E quando você tem esse coração sensível, esse coração ensinável, é fácil de você detectar quando é Deus falando ao nosso coração. Eu não devo buscar aprender sozinho aquilo que o meu irmão pode me ensinar. Nas vias judiciais, existe algo chamado jurisprudência. Alguém já ouviu falar sobre isso? Sim. Algo que foi julgado em um tribunal de algum lugar, um caso, aquilo serve como base de repetição para outros casos semelhantes. Então, assim, se aquilo foi dado, se um determinado juiz tomou uma decisão relacionada a um caso, todos os casos parecidos, é comum que os outros juízes acompanhem a decisão daquele primeiro juiz. Então, há uma jurisprudência. No mundo espiritual, também existe algo semelhante a isso. É lógico que Deus trabalha no individual de cada um. Mas existem algumas regras espirituais que Deus fala com o Enzo, que Deus fala com o Wilson, Deus trabalhou na vida do Wilson, que o Wilson compartilhando comigo, conversando comigo, vai me ser útil, vai me servir como direção. E isso vai me trazer clareza numa decisão que eu preciso tomar. É lógico que eu vou precisar conhecer o Wilson, saber um pouco da vida do Wilson, mas o fato de eu entender que o que eu tenho no meu coração eu posso compartilhar com alguém, e o que você tem no teu coração você pode compartilhar com alguém, isso vai trazer revelação de Deus. Aí a igreja cresce. A igreja ela cresce em conhecimento, cresce no compartilhar a palavra. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela crescia, porque os primeiros cristãos, eles se reuniam de casa em casa todos os dias, partindo o pão e na comunhão da palavra de Deus. Não era só ao redor da mesa, era compartilhar o que Deus estava falando no coração de cada um, e isso trazia crescimento para todos, porque servia de revelação para a vida dos outros também. Tudo bem para vocês até aqui? Sim. Então, assim, o Senhor fala no meu coração e é importante eu gostar de compartilhar. Talvez isso algumas vezes ela pode, ser um pouco travar, não estou tão habituado em compartilhar com alguém, mas entenda, o que Deus tem colocado no teu coração pode ser útil para a pessoa do teu lado. Mesmo você não sabendo, pode ser a resposta da oração daquela pessoa no período da manhã antes dela se encontrar com você. Então, eu tenho, a mesma forma como eu ouço alguém compartilhando algo comigo, e isso me traz revelação, da mesma forma Deus tocando no meu coração, olha, compartilhe com ela o teu testemunho, o compartilhar do seu testemunho com aquela pessoa pode trazer revelação para ela e ela saber um direcionamento para a vida dela. Terceiro ponto, um coração limpo. Então, um coração quebrantado, um coração consagrado, perdão. Primeiro ponto. Segundo ponto, um coração ensinável. Terceiro ponto, um coração limpo. Alguém pode abrir Mateus 5:8, por favor?
Pode ler? Pode, por gentileza. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Até aí, né? Sim, É 8 só. bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Verão a Deus. isso, os limpos de coração. O que no entendimento de vocês, e aí pode abrir o microfone, a Silvia e a Renata, o que é ser limpo de coração? Limpo de coração. Eu vou ler aqui também 1 Coríntios 2, 9 a 10 para nos ajudar. Eu vou ler aqui 1 Coríntios 2, 9 a 10, aí depois a gente vai ouvir as respostas. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que os amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O que nas palavras de vocês é ter um coração limpo? Pode usar a apostila, fique à vontade. O que você entende por ter um coração limpo? Oi? Então, uma pessoa íntegra dentro do funcionamento de Deus. Desculpa, Silvia, pode repetir, por gentileza? Uma pessoa íntegra. Uma pessoa íntegra? Uma pessoa com o coração voltado à palavra de Deus, que obedece a palavra de Deus, que tem como costume. Sim. O que mais? É uma pessoa íntegra. Não ter pecado oculto. Não ter pecado oculto. Uma pessoa limpa é aquela pessoa que ela está pronta para se arrepender a todo momento. Não é aquela pessoa que não peca. É aquela pessoa que não tem dificuldade em se arrepender. Sabe? Não é aquela pessoa que não peca. É aquela pessoa que bate pronto e ela fala, eu errei. É uma pessoa fácil de lidar. É uma fácil... Olha o que diz aqui no slide, vocês conseguem ler? Ser limpo significa não ter pecado oculto, mas ter um coração puro significa ter um coração sem mistura. Uma coisa é um copo d'água limpa e outra coisa é um copo d'água com açúcar. Ambos são limpos, mas o segundo é misturado. Existem muitas coisas que não são pecaminosas, mas que tornam o coração misturado. Um coração cheio de informações que acabam dificultando um arrependimento simples, por exemplo. Ter um coração puro é ter um coração para Deus. Quem mais eu tenho no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra, como diz o Salmo 73, 25. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus por causa do seu prazer inteiramente colocado em Deus, não pela ausência de pecado, mas pela facilidade de Deus lidar com ele. Um coração puro todos estão corretos. Um coração puro é uma pessoa que é facilmente trabalhada por Deus, o coração limpo. O fato de não ter um pecado oculto, o fato de eu não ter mistura, que vá dificultar o arrependimento. A pessoa, sabe, já que eu vi uma pessoa que ela é difícil porque isso é individual, mas Deus toca no coração dele e fala, olha, você fez algo que eu não gostei. Um exemplo, tá? Respondi de forma áspera para Simone de algo que ela me fez. E Deus fala, olha, pede perdão para ela. Mas eu falo, mas Deus, mas eu falei áspero com ela porque ela fez tal coisa para mim. Sabe, você ficar... Admitir seu erro. Admitir o erro, mas quando tem muita mistura no meu coração, eu fico querendo... Remoendo. Oi? Remoendo. Não só remoendo, mas ficar retrucando, tentando colocar o meu ponto de vista, tentando me justificar. Oi? Se justificando. Deus está tocando no meu coração para que eu faça algo, Ele quer que eu tome uma atitude, mas eu fico me justificando, eu fico retrucando, eu fico falando,
querendo convencer Deus de que eu não estou totalmente errado. A dificuldade de se arrepender, isso faz com que o meu coração não esteja, é prova de que o meu coração não está 100% puro, ele está misturado, eu coloco muito conhecimento, eu coloco muito argumento humano no meu coração. Davi não era sem pecado, pelo contrário, ele cometeu coisas absurdas. Mas o que fazia ele homem segundo o coração de Deus, é que era fácil mostrar para ele o erro e a necessidade de arrependimento, e na hora ele se arrependia, na hora ele buscava consertar. Isso torna fácil a Deus lidar com a pessoa. Faz sentido para vocês? Sim. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus por causa do seu prazer. Aí eu vou trazer isso, a tônica dessa aula é como ter revelação. Quando eu tenho um coração ensinável, quando eu tenho um coração quebrantado, quando eu tenho um coração limpo, tudo isso facilita Deus trabalhar comigo, tudo isso facilita eu ter revelação do que Deus quer mostrar para mim. Eu não tenho emaranhados na minha cabeça, eu não tenho histórias que eu vou criando, colocando as minhas experiências negativas, criando problemas para Deus falar comigo. Não, simplesmente eu desembaraço tudo, eu tiro todos os nós da minha cabeça e deixo Deus livre para me direcionar, para me dirigir, e isso funciona, isso é muito bom para que eu tenha revelação. Quarto ponto, ter um coração sem véu. Um coração sem véu ele mexe com a questão da revelação. Vamos abrir 2 Coríntios 3,15, por favor. Aqui Paulo fala da dificuldade dos judeus em reconhecer Jesus como o Messias. E Paulo fala que os judeus têm um véu no entendimento deles, que não consegue enxergar Jesus como o Messias prometido. Olha o que diz aqui. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Paulo está falando sobre os judeus. Quando eles falam sobre Moisés, eles não têm entendimento de que Moisés estava apontando para Jesus. O tabernáculo era uma figura de Jesus, e eles não entendiam isso. Mas aí Paulo, quando fala que quando eles se convertem, esse véu é retirado, eles conseguem enxergar o que Moisés estava mostrando, o que Moisés estava apontando, eles enxergam Jesus. E esse véu é a lei. Estamos colocando sobre o nosso coração um véu todas as vezes que tentamos nos relacionar com Deus com base no merecimento da lei. Toda vez que eu tento me relacionar com o Senhor na base da meritocracia, do eu fazer para merecer, do eu ser merecedor ou não do favor de Deus, isso me limita a revelação. Isso me impede de eu ter uma revelação correta das coisas de Deus. Todas as vezes que eu penso... Deixa eu ver quem é que está pedindo aqui para entrar. A Fabi. Boa noite, Fabi. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe ricamente. Boa noite, gente. Desculpa aí o atraso. Imagina. Não tem que perdoar. Está mais do que explicado. Quando eu tento me aproximar de Deus baseado no meu esforço humano, quando eu me sinto não merecedor do favor de Deus, quando eu me sinto não merecedor por causa das minhas ações, por causa das minhas atitudes ou das minhas falhas, tudo isso é um véu que me tira o entendimento de eu ter uma revelação da graça, que é uma revelação libertadora. Então eu ter a revelação do que Jesus fez por mim é básico para essa aula. Eu entender que não depende de mim para eu viver os benefícios do que Cristo conquistou na cruz do Calvário. A única coisa que me é exigida é a minha fé. Mas nós temos dificuldade
por causa da nossa vida que nós vivemos até hoje, da questão de fazer por merecer. Se não fizer, não merece. Algo que está muito intrincado, muito enraizado na nossa vida. Nós temos uma dificuldade muito grande em descansar e desfrutar da graça de Deus. E um coração sem véu me ajuda a ter revelação também. Ponto 5. Estar cheio da palavra de Deus. Tudo isso funciona, né? Desde o primeiro ponto do início da aula, o estar cheio da palavra de Deus é transformador. Se eu desejo receber revelação da palavra, eu preciso me encher da palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Aos poucos eu vou tomando mais forma, mais entendimento, à medida que eu vou lendo a apostila, que eu vou meditando na apostila, um pouco por dia, vou comparando com o que a Bíblia tem falado, o culto, a célula, anotando e relendo isso em minha casa. Se eu desejo receber revelação da palavra, eu preciso estar cheio da palavra. A revelação é no Espírito, mas a minha mente, ela deve começar a se encher com a palavra de Deus. Em 1 Coríntios 15, 46, Paulo novamente fala: não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Primeiro eu me aprofundo da palavra, e depois o Espírito pega aquela palavra que já está no meu coração e traz revelação. Não tem como o Espírito Santo trazer revelação em cima de algo que não tem no meu coração. Deu para entender? Sim. Eu não posso imaginar que eu vou andar com um carro se eu não coloco uma base nele, um chassi, para que depois toda a estrutura daquele carro seja aplicado e apoiado naquele chassi. É a partir do chassi que o carro é construído. Correto, Wilson? Isso mesmo. O chassi é a base. Então, para que eu tenha a revelação da palavra, eu preciso ter a palavra como base. E aí o Espírito Santo funciona como a palavra diz, né? Devo trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas o que me dá esperança já tem que estar aqui no meu coração. E o Espírito Santo faz me lembrar da palavra de Deus. Qual palavra que ele vai me fazer lembrar? Aquela que eu já ouvi, que eu já recebi e que está no meu coração. Então é fundamental que eu tenha a palavra por base na minha mente. Depois o Espírito Santo vai sacando essas palavras e vai trazendo revelação, que é o que nós vamos entrar agora para encerrar essa aula e iniciar a próxima. Vocês já ouviram falar dessas duas expressões, logos e rema? Logo já. Já ouviu? Não. Enzo, você já ouviu, Enzo? Já ouvi, mas já não sei. Pastor. As duas significam palavras, tá? Só que uma é palavra escrita e a outra é palavra revelada. É uma diferença muito grande de uma palavra escrita para uma palavra revelada. A palavra escrita, ela só é escrita, mas a palavra revelada traz mudança de vida, que nós vamos ver aqui. Há dois termos usados no original que são igualmente traduzidos como palavra. Nas nossas Bíblias em português, a maior parte das Bíblias que nós usamos é a Almeida Revista e Corrigida. Sim. E esses dois termos são logos e rema, tá? O que são esses termos? Isso é base para o nosso estudo. Isso já é algo assim, já foi decidido. Então, isso é como não precisa ser explicado novamente. A gente caminha em cima daquilo que já foi discutido há séculos atrás, definido como princípio, e a gente só replica e aprende. Esses termos são traduzidos unicamente como palavra, tanto logos como rema, porque são vistos como sinônimo. Mas o Espírito Santo escolheu esses termos para nos mostrar a tremenda diferença que existe entre a palavra escrita e a palavra viva, ou palavra revelada. O logos. Logos é a palavra escrita, a Bíblia, a lei de Deus, o Pentateuco, os Salmos,
Provérbios, profetas maiores, profetas menores, Juízes, as cartas paulinas, os evangelhos, tudo isso é palavra escrita, que antigamente, antes da Bíblia ser escrita, era palavra falada, era falado de uma geração para outra, porque a maior parte das pessoas do Antigo Testamento, todas elas eram analfabetas. Moisés, é bem provável que, Moisés não, mas Isaías parece que era analfabeto. Muitos dos que levam o nome no passado da Bíblia eram analfabetos, eles não sabiam ler e nem escrever, mas aquilo que Deus trazia para o coração deles, eles contavam para outras pessoas, e com o que contavam para outras pessoas, até chegar em alguém que sabia, em algum escriba, que sentava e passava aquilo para um pergaminho. Nós não vamos entrar aqui agora, mas a Bíblia toda ela foi escrita por mais de 40 pessoas diferentes, em um espaço de 1.500 anos de distância. A maior parte das pessoas não se conheciam. E só que essas pessoas elas foram inspiradas pelo Espírito Santo para não se esquecer de absolutamente nada do que foi passado de uma geração para outra, até chegar na hora de colocar isso num papel. É algo extraordinário, é milagre, é a Bíblia que nós temos na mão, da forma como ela chegou até nós. Mas antes de ser palavra escrita, Logos era a palavra falada, era entoada, era proclamada. É aquilo que Deus falou e que foi registrado para a nossa orientação. Ela contém o que Deus falou pelos profetas e por meio do Filho. Está lá em Hebreus 1 e 2. É esta palavra que nós ensinamos. Mais um pouquinho sobre Logos. Sem o conhecimento da palavra escrita, o Logos, nós nunca chegaríamos à experiência da palavra viva, que é rema. O Logos é o fundamento do rema. O Logos, a palavra falada, a palavra proclamada nas praças, pelos profetas, é algo assim extraordinário, que passou gerações e não se perdeu nada, Primeiro veio o natural, a palavra falada, normal, natural, falada, proclamada, até que ela foi escrita, para que depois ela se tornasse palavra espiritual. Primeiro devemos ter a mente cheia do Logos, ter gosto em ouvir a Bíblia, em ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Tem que haver esse gosto no meu coração. Isso não se impõe. É algo que eu também não nasci com esse desejo, mas você vai aos poucos, você vai adquirindo, vai exercitando a tua mente a querer aprender cada vez mais acerca da palavra de Deus. É um exercício, tá? É um exercício que eu vou desenvolvendo em mim. Tudo bem? Tudo bem até aqui com relação a Logos? Já o rema, apesar de ser traduzida, a semelhança do Logos como palavra na Bíblia, o rema tem um significado muito diferente de Logos. Logos é a palavra falada, que se tornou palavra escrita, mas o rema é a palavra de Deus, é a palavra revelada, que é o foco aqui dessa aula. É a palavra que Deus está falando conosco pessoalmente. Se você pegar, lógico, né, você vai entender, o Salmo 23, por exemplo, Davi escreveu num contexto, há quase 3.000 anos atrás, ou sei lá, 2.500 anos atrás, 2.700 anos atrás, há muito tempo atrás, dentro de um contexto. Mas se você ler o Salmo 23 hoje, Deus fala com você ou não fala? Sim. Fala em algo específico para você. Isso é o rema. É uma palavra escrita há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás. É uma palavra que está escrita ali, foi falada, o salmo era cantado, é uma canção, que de uma canção se tornou um texto e está registrado. Mas hoje, salta a letra e vem como uma revelação para a minha vida. O Senhor prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos.
o meu cálice transborda, certamente que a bondade do Senhor me seguirá por todos os dias. Isso arrepia, é o Espírito Santo falando com você, isso te enche de esperança. É uma palavra rema, é uma palavra que traz vida para você. É diferente do Logos, que é simplesmente uma palavra escrita. E você não encontra isso em nenhum livro na história. Somente a palavra de Deus tem esse poder, porque é uma palavra viva. Amém? Amém. É aquela palavra que queima nosso coração. Em Mateus 4,4, Jesus responde: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra rema que procede da boca de Deus. Não só de alimentos naturais eu vou me alimentar, mas eu me alimento da palavra que Deus revela ao meu coração. Isso é alimento. Isso é alimento. Isso é alimento. No jejum a gente se abstém de alimento, alimento natural, mas a gente se enche de alimento espiritual e a gente vai embora e nem tontura tem, nem dor de cabeça tem, porque eu estou me enchendo da palavra rema, que é meu alimento. Tudo bem? Sim. Tanto o Logos como o rema são a palavra de Deus, mas a primeira é a palavra escrita na Bíblia, enquanto a segunda é a palavra de Deus falada a nós. Romanos 10,17. A fé vem pelo ouvir, literal, Logos, mas ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo, que é rema. Então a fé vem pelo ouvir a pregação, a fé vem pelo ouvir uma leitura bíblica, mas ouvir a palavra de Cristo, aí vem a revelação que salta ao meu entendimento. Todo rema é baseado no Logos, toda revelação é baseada na palavra escrita. O Espírito Santo nunca vai trazer uma revelação contrário àquilo que está escrito, nunca. Não podemos ter o Logos sem o rema. As palavras rema, Jesus aqui está falando em 6,63 de João. As palavras que é rema, que hoje vos digo, são espírito e são vida. Somente o rema é espírito e vida, na verdade. Na verdade, o Logos sozinho não pode dar vida, isso é verdade. Somente o rema, uma pessoa pode ouvir uma mensagem 3, 4, 5 vezes. Na sexta vez aquilo brota no coração dela e fala, tá aí, é isso que eu precisava ouvir. Mas o pastor fala, mas fazem 6 cultos que eu estou pregando a mesma palavra. Ele fala, não, hoje foi diferente. Hoje Deus falou comigo. Todos os outros domingos, para ele, para aquele ouvinte, era apenas Logos, era somente a palavra falada. Mas naquele dia se tornou rema, tornou-se palavra revelada e aquilo mudou a vida dele. E só a palavra de Deus pode fazer isso, meu irmão. Só a palavra de Deus. Em Lucas 1:38, Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra, que é rema. Antes, Maria tinha as palavras do profeta Isaías. Ela tinha, era uma judia estudiosa, cresceu num ambiente estudioso da palavra de Deus, ali na Torá, nas sinagogas judaicas. Mas a hora que o anjo vai falar com ela, ele traz uma revelação direta de Deus. E aí ela fala, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim essa palavra que está sendo revelada na minha vida agora. E ela precisava daquela revelação. Maria foi uma jovem revolucionária. Ela foi completamente transformada. A vida dela nunca mais foi a mesma. Ela perdeu completamente aquela vida que ela tinha ali de camponesa. Teve uma vida completamente diferente. Mas o que serviu de combustível para que Maria abraçasse aquela mensagem? A revelação da palavra. A revelação da palavra tomou a vida dela e a levou ela para um outro patamar para que a gente conhece ela hoje. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Totalmente palavra revelada. Na palavra, na letra, jamais alguém depositaria confiança, mas o rema serviu como combustível para que Maria se entregasse ao querer de Deus naquele momento. Mas agora ela tem a palavra falada especificamente para ela, e isso muda. Em Lucas 2:29, Simeão disse,
Agora o Senhor despede em paz o teu servo, que ele estava aguardando o nascimento de Jesus, e quando ele pega Jesus no colo, na sinagoga, ele fala: Senhor, agora o Senhor pode me despedir teu servo em paz, porque a tua palavra, agora, segundo a tua palavra, a palavra rema, eu estou segurando ela no colo, agora eu estou vendo a palavra revelada. Deus havia falado a Simão que ele não morreria antes de ver o Cristo. No dia em que Simão viu o Senhor Jesus, ele disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, conforme a tua palavra. Ele viu a palavra que antes era escrita, agora é uma palavra revelada, e aquilo saltou aos olhos dele e mudou a vida dele. Só para a gente poder introduzir nesse tema que a gente vai abordar agora na segunda aula, depois do intervalo. Ficou alguma dúvida sobre a diferença entre logos e rema? Não. Tá tudo bem aí, Fabi? Tá viva? Tudo bem, entendi sim. Maravilha. Eu vou então finalizar essa aula, tá? E aí eu coloco outro link, porque o tempo aqui também dessa aula, nós temos mais 7 minutos, e a gente já entra para a primeira aula do segundo capítulo. Tudo bem? Tudo certo. Maravilha, então. 10 minutinhos aí a gente já volta. Ok.